primeiro domingo após Epifania. A Epifania acontece durante a semana, mas é uma recomendação ou uma possibilidade, isso já vem desde Lutero, que esses dias santos ou essas festas que ocorrem durante a semana, que elas sejam transferidas para o domingo seguinte. Então, embora exista um texto específico para este domingo, que é o batismo do Senhor, eu sugiro, ou ao menos vou abordar nesse momento, os textos de Epifania, mais especificamente o texto do Evangelho, Mateus 2, 1 a 12, a conhecida história dos magos do Oriente. Existem outros textos, e é bom sempre levar todos eles em consideração. Salmo 72, o Salmo 72 fala do rei messiânico. Isso pode ser importante, eu vou tratar disso no final, uma abordagem um pouco diferente dessa história. Eu encontrei isso num outro lugar e achei significativo. É uma coisa um tanto quanto do desconstrucionista, porque desconstrói a leitura tradicional que se faz dos magos. Quem é o verdadeiro rei nessa história? No fundo, essa é a pergunta. E o Salmo 72 nos diz, o rei é o Messias. O rei é aquele que eles vieram adorar. Depois, Isaías 60, 1 a 6, é essa profecia das nações que vem. É evidentemente uma profecia da Epifania. E é certamente desse texto de Isaías 60 que vem essa noção de que esses magos eram reis. Efésios 3, 1 a 12 é um texto muito apropriado para essa época. Por quê? Porque fala desse mistério que é a inclusão dos pagãos, dos gentios, das nações, dentro do povo de Deus. Então o tema não podia ser mais epifânico, ou os temas, ou as leituras, os textos, são certamente textos de Epifania. Então esse é o conjunto de textos, mas eu quero dar destaque ao texto de Mateus 2, 1 a 12. É um texto longo, mas é um texto bem conhecido e vale a pena relê-lo. Tude Jesu genetentos en Betlehem tes Judaias, en hemerais Herodo tu Basileus. Tudo isso é preparatório, é montagem do cenário. E, como parte dessa montagem do cenário, o evangelista se vale de um recurso da língua grega que é o genitivo absoluto, que ele é absoluto porque ele é independente da frase principal. Tu de Jesu. Tu Jesu está no genitivo, mas é na verdade o sujeito desse verbo que vem logo na sequência no particípio, genetentos. E normalmente se traduz isso por uma locução, uma frase temporal. Quando Jesus, ou depois que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, o rei. Então aqui nós temos já um rei, temos um Basileus, que é Herodes. Esse é Herodes Magno, Herodes o Grande. Ele foi rei de toda aquela região, de 37 a.C. a 4 a.C., o que significa que os cálculos do nascimento de Jesus estão errados. Jesus nasceu antes do ano 4 a.C., talvez no ano 6 ou no ano 5 a.C. Mas isso é um problema de calendário que eu não vou entrar agora. O ponto alto aqui é Idu Magoi. Apo Anatolon paregenanto eis Hierosolima. Eis, hine. No hebraico tem o hine. É uma maneira de chamar atenção. Tchá, né? Olha só. Magos. Magoi apo Anatolon. Magos do Oriente se apresentam ou se fazem presentes em Jerusalém. E aí eles têm uma pergunta, eles vão falar no versículo 2, mas antes de ouvir a pergunta que eles fazem, que todo mundo já conhece,
é preciso discutir quem são magoi. Quem são magoi? Esse termo é raro no Novo Testamento, ele vai aparecer mais adiante em Atos, por exemplo, de um mago ou um mágico. Mágico, hoje em dia, é um prestidigitador, né? Um ilusionista. Aqueles mágicos de Atos não tem nada a ver com isso. Eles são, na verdade, magos. Agora, esses aqui são magos naquele sentido de Simão, o mago, lá em Atos? Provavelmente não. Então nós temos uma dificuldade de traduzir e, na verdade, nem traduzimos o termo. O grego diz magoi e as nossas traduções dizem magos. O Almeida, em 1681, na sua primeira edição, ele traduziu por magos, mas colocou uma nota à margem, dizendo assim, ou sábios. Na segunda edição do Almeida tinha sábios. Na terceira edição voltou a ser magos, desde lá, magos. É um termo assim que ninguém sabe ao certo o que significa, mas é mais neutro. Por que não pode ser sábios? Porque sábio é um termo também muito amplo. Sábio, tem muita gente que é sábia, mas não é necessariamente no sentido desses magos aqui. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz por homens que estudavam as estrelas. E talvez seja a designação mais correta para eles. Na falta de outro termo, e como eles já são conhecidos assim, que fiquem sendo os magos. Eles chegam a Jerusalém. Quantos eram? Aí todo mundo já sabe que são 3, mas o texto nunca diz isso. Temos até um hino, né? 3 reis magos do Oriente a sós, mas eles não são 3, ao menos não pelo texto bíblico. Na Igreja Oriental se diz que são 12. Portanto, há controvérsias. Também não diz que são reis. São, pelo que tudo indica, gente que estudava as estrelas porque eles viram um astro, uma estrela nova no céu. Então eles chegam a Jerusalém. Também não se diz, eu preciso dizer isso agora, se eles eram gentios ou não. Havia judeus no Oriente, desde o cativeiro babilônico, mas o evangelista não nos dá esses detalhes. Eles chegam a Jerusalém e eles dizem, ou então perguntam, Pu estin hoterteis basileus ton Judaion, onde está o nascido rei dos judeus? Basileus ton Judaion. Isso evidentemente cria um estardalhaço, especialmente na corte do rei Herodes. Uma das coisas que ele mais se preocupava era com pretensos pretendentes ao trono. Ele matou muitos familiares, né, que ele não queria que fossem seu sucessor. Onde está o nascido, terteis? A nossa Bíblia de Almeida tem a conhecida tradução o recém-nascido. Essa é uma influência da tradução de Lutero sobre a Almeida Revista Atualizada. O Lutero que tem esse recém-nascido, Neugeboren, recém-nascido, nascido recentemente. Mas o texto grego apenas diz hoterteis, o nascido rei dos judeus. E agora eles explicam, Eidomengar, pois vimos a estrela dele, ton astera, autu ton astera, a estrela dele, ente Anatolê, no Oriente. Tem quem diga que isso poderia ser ou deveria ser traduzido, vimos a sua estrela no seu surgimento, ente Anatolê. Mas é provável que o significado seja mesmo lá no Oriente onde nós estávamos. E viemos proskinezai auto. Esse proskinezai tem um duplo sentido, pode ser simplesmente nós viemos nos prostrar diante dele, mas é bem provável que o significado aqui mesmo seja mesmo viemos adorá-lo. E é provavelmente o que eles fazem ao final, quando eles se prostram ou o adoram, no final da história. Agora entra em cena novamente o rei Herodes.
Acusas deho Basileus Herodes et Ararte. Quando ouvindo o rei Herodes, quando o rei Herodes ouviu isso, ele se perturbou, ele ficou tremendamente agitado. Etararte é do verbo tarasso, né? Quer dizer, é um verbo que em outros lugares é usado como agitar, ou então em João 14, turbar, o coração fica turbado, agitado. Ninguém entende ao certo o que é turbar, mas enfim, é essa noção de agitamento, agitação interna. E toda Jerusalém com ele, ou seja, há toda uma preocupação. E então, agora entram em cena outros, por iniciativa de Herodes. Sinagagon pantas tus archiereis kai grammateis tu lau. Reunindo todos os sumos sacerdotes, ou os principais sacerdotes, digamos assim, a liderança religiosa, os sumos sacerdotes, e os gramateis, que são os biblistas, os entendidos em Bíblia, os escribas, os mestres da lei do povo de Israel. Então aí você tem basicamente saduceus e fariseus, ou seja, a fina flor da erudição judaica está reunida e ele então, o rei, perguntou, quis saber da parte deles, pu ho Christos genatai. Interessante, não é mais agora o rei dos judeus, mas é o Christos. A pergunta agora mudou um pouco. O Christos é o Messias, ele é mais do que o rei dos judeus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E eles deram uma resposta que é uma resposta técnica, mas que acaba sendo uma resposta comprometedora, que faz com que eles se associem aos planos malvados do rei Herodes. Eles respondem em Betlehem des Judaias, ou seja, em Belém da Judéia. Por quê? Porque assim está escrito através do profeta. O profeta não é identificado, mas ele é um meio, ele é o texto diz de ato profeta. Não foi propriamente ele que escreveu, mas isso foi escrito através dele, embora tenha sido o profeta mesmo que rascunhou isso ou que escreveu. E a citação não é identificada, mas nós sabemos que ela é de Miqueias, capítulo 5, famoso texto. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor em todos os governadores ou todos os líderes de Judá, pois de ti sairá o guia, o regúmenos, o líder. Nós temos dificuldade hoje de usar o termo líder. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa, porque é um termo moderno. A Bíblia de Almeida coloca guia, o qual apacentará o meu povo de Israel. Se ele apacenta o povo, é porque ele é pastor do povo também, líder do povo. No versículo 7 segue, então, Herodes latracalesas, digamos assim, secretamente, chamando os magos, procurou saber da parte deles o tempo da estrela aparecente. Ton chronon tu phaenomeno asterus, o tempo dessa estrela que se manifestou. E então os enviou a Belém, diz o versículo 8, dizendo: por eutentes exetasate acribo spiritu paidio, ou seja, indo, é um particípio, a gente vai ter lá no final também de Mateus, né? Ele pega a força imperativa do imperativo que vem logo a seguir, tanto assim que a gente poderia até dizer, vão e procurem saber cuidadosamente, ou vão e investiguem cuidadosamente a respeito do menino. E quando o encontrarem, anunciem a mim para que também eu, indo, o adore. Então, esse é o pedido, essa é a ordem do Herodes. Versículo 9, Hoide accusantes tu Basileus, e eles ouvindo o rei,
Notem ali o uso do tu basileus, é um genitivo depois do verbo akou. O verbo akou sempre tem o seu complemento no genitivo e não no acusativo ou dativo em grego. Então eles foram e eis, idu, mais uma vez, tchá, 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 olha só, a estrela, ho aster. Hon eidon ente anatole, aquela que eles tinham visto lá no Oriente, precedia a eles, até que chegando estate, ficou estática ou parou sobre onde estava o paidion, o menino. Quando eles viram a estrela, echaresen, charan, megalen, sfodra, eles se alegraram, alegria grande muito. Com grande alegria, a gente poderia dizer, eles deram gritos de alegria. E entrando ou chegando na casa. Interessante. El tontes eisten oikian. Eles chegaram na casa. Aqui poderia ser a casa onde estava aquela estrebaria. As casas tinham um pequeno anexo para abrigar os animais. Mas poderia ser também uma outra casa. Se Jesus foi colocado numa gruta quando ele nasceu, agora estão numa casa. O que dá a entender que esse episódio não aconteceu 2 semanas depois que os pastores de Belém tinham ido embora. Isso pode ter acontecido 1 ano, 2 anos depois. Então, em todo caso, eles chegaram na casa, viram o menino com Maria, a mãe dele, e pesontes. Agora sim, eles se jogam, eles se colocam no chão, tipicamente oriental, esse gesto aparece muito na Bíblia, pros ekinesan, autor, eles o adoraram, e abrindo os seus cofres, os seus tesouros, as suas caixas, trouxeram para ele presentes, dons, ou seja, essa adoração veio acompanhada de gestos concretos, o que permite, por exemplo, que na celebração de Epifania se fale sobre ofertas. As ofertas sempre fizeram parte do culto e ainda fazem parte do culto. E são ofertas valiosas, ouro, incenso e mirra. Esse termo para incenso não é propriamente o termo que se usa para o incenso queimado no templo. Por isso, em inglês, eles traduzem por frankincense e não incense, porque é um incenso, é uma substância aromática tirada de algumas árvores. Seja como for, você tem ouro, certamente algo precioso, você tem incenso e depois tem mirra. Essa mirra era normalmente usada para embalsamar corpos ou cadáveres. E aí no versículo 12, e tendo sido advertidos em sonho, não voltar para Herodes, eles voltaram para a região, as terras deles, por outro caminho. Esse texto é seguramente um texto de Epifania. Você tem gente vindo de longe para conhecer, adorar e trazer ofertas ao rei que havia nascido, ao que é o Christos. Então esse é um tema de Epifania. Epifania é a manifestação de Cristo ao mundo, às vezes chamado também de Natal dos Gentios. Agora, o ponto que eu anunciei no início. Quem são os magos? Como vamos ler? Como vamos entendê-los? Nós estamos acostumados a pensar neles como reis e como sábios. Mas, na verdade, eles não são nem reis nem sábios. Os reis da história são outros. Os reis são Herodes e o outro rei é Cristo. Os sábios da história são os principais sacerdotes e os escribas que consultam as Escrituras. E esses reis e sábios, eles rejeitam o verdadeiro rei. Eles se opõem a ele. Eles estão, na verdade, juntos. Eles estão aliados. A gente até poderia citar o Salmo número 2. Os poderosos se juntam
contra o ungido de Deus. E quem são os magos? Os magos, eles são aqueles que mais adiante, no Evangelho de Mateus, em Mateus 11, 25, aparecem como sendo um grupo diferente. O que diz o texto? Graças te dou, é a oração de Jesus, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Esses magos, eles são os pequeninos. Por quê? Porque eles fazem o papel de servos. Eles seguem as instruções. Eles a eles se revela quem é o Cristo. Tem até um filme do Pasolini que ele fez sobre a infância de Jesus, e ele era comunista, mas ele conseguiu perceber, ele conseguiu retratar naquele filme feito há muito tempo atrás em preto e branco, exatamente essa aura de divindade que há naquele menino que eles vêm para conhecer e adorar. Então, para eles se revela quem é esse que eles vão adorar. E eles chegam e o adoram e lhe trazem presentes. Então, esses magos, mais do que reis e sábios, eles são os pequeninos. Eles são aqueles que sabem diante de quem eles estão. É um menino com a sua mãe, mas ele é o Messias e eles o adoram. Assim como se espera que todo mundo, conosco, que já estamos nesse culto, nessa adoração, que todo o mundo também venha, como diz a profecia de Isaías 60, e adore este, que é o Cristo. Portanto, os magos não são reis, eles não são em si sábios, embora eles sejam estudiosos das estrelas, eles são, acima de tudo, aqueles que seguem a palavra de Deus, eles seguem aquilo que eles escutam e eles adoram o Cristo. Essa é a sua grandeza. É por isso que nós os lembramos e os tomamos por modelo.